Lei 9296, eu li a primeira notícia do STF, do STJ, que traz alguns entendimentos para você ouvir novamente, ouve com calma. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Lei 9296, de 24 de julho de 96, regulamenta o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal. A interceptação Vamos lá. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Parágrafo único. Disposto nesta lei, aplica-se às interceptação do fluxo de comunicação em sistema de informática e telemática. Olha o artigo 2º, bastante importante, tá? Não será admitida interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Primeiro, não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração. Segundo, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. E terceiro, o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Aqui eu quero fazer um parêntese. Parágrafo único primeiro. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação ou objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Eu quero só fazer aqui um adendo para que você veja aqui uma crítica que eu achei numa monografia, a monografia da senhora doutora Catiane Carim de Oliveira, né, que está disponível aí, eu vou deixar o link na descrição, no site aí da Escola da Magistratura do Paraná. Ela começa fazendo o seguinte: ela está fazendo uma crítica ao artigo 2º, né, desta lei que nós estamos lendo, a Lei 9.296. No que concerne ao artigo 2º, outra polêmica é levantada referente à questão, abre aspas, em que hipótese a interceptação de comunicações telefônicas será admitida. Não vamos ler o artigo que a gente acabou de ler. Essa redação merece crítica severa, pois, ao enumerar os casos em que a interceptação não será admitida, o legislador, primeiro, além de dificultar o entendimento que seria facilitado mediante enumeração taxativa dos casos em que a interceptação fosse admitida, segundo, cria a expectativa equivocada de que a interceptação é a regra, e o sigilo é a exceção, numa evidente e inadmissível inversão ao espírito normativo consubstanciado no texto constitucional. Desculpa, pessoal. Outra crítica pode ser feita concerne ao inciso 3º do referido artigo, o qual, ao invés de restringir os casos em que a interceptação telefônica poderia e deveria ser utilizada, amplia seu universo de maneira tal que a medida passa a ser utilizada em que crimes cujos bens jurídicos lesionados não justificariam a utilização desta para sua investigação. O princípio da proporcionalidade jamais poderia ser utilizado para embasar a interceptação telefônica, violando o direito à intimidade, encartado no artigo 5º, inciso 10 da Constituição de 88, conforme supramencionado, quando o bem jurídico envolvido na prática delitiva não tiver também tamanha magnitude. Lembre-se que sequer interpretamos que o princípio da proporcionalidade deva ser usado para a fundamentação da interceptação telefônica, por esta não se tratar de prova ilícita obtida. Sendo assim, a Lei 9296 de 96 abre precedente para que, no caso de um furto simples, cujo bem jurídico lesionado é irrisório perto do bem jurídico intimidade do cidadão, a Polícia Judiciária utilize-se da medida em análise para investigação criminal ou instrução processual penal. Não seria caso de inconstitucionalidade da norma, mas sim de sua aplicação.
Também é de se analisar que certos crimes não punidos com reclusão também poderiam ensejar interceptação telefônica, como o crime de ameaça, o crime de contra a honra feito por telefone. Nesse óbice, a crítica feita ao inciso 3º se refere, resta prejudicada ou invertida, pois, por óbvio, um limite haveria de ser dado, o que, aplicado ao caso concreto, diversas vezes se veria insuficiente, ameaça e detenção, e diversas vezes um exagero, furto simples e reclusão. Quanto aos outros dois incisos do artigo 2º, estes fazem conceitos abertos, completamente subjetivos à análise do julgador, o que poderia acarretar e acarreta em decisões de mesma natureza que, frise-se, não são inconstitucionais, mas ocasionam verdadeira inversão ao espírito normativo constitucional, transformando suspeitas e fatos indeterminados em fundamentos para a interceptação. Então, essa crítica da doutora, Catiane, uma leitura muito interessante, o link vai estar na descrição, para você ver a crítica que existe em relação ao artigo 2º da lei e o inciso 3º, que tem uma redação complicada. Artigo 3º, vamos lá. A interceptação de comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, requerimento, tá? As provas de concurso, elas costumam dizer o seguinte: a autoridade policial determinará a escuta telefônica ou autorizará, o procedimento de escuta telefônica. É errada a questão, mas as provas fazem isso. Então, também de ofício ou requerimento, inciso 2º, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Artigo 4º agora. Caput do artigo 4º. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração da infração penal, como indicação dos meios a serem empregados. Então, isso aí vai ser um pedido minucioso, tanto da autoridade policial quanto o representante, o nobre representante do Ministério Público. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Então pode pedir, mas o que acontece? A concessão fica condicionada ao papel, a redução a termo é o pedido formulado e direcionado ao juízo competente. Parágrafo 2º. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. As bancas costumam colocar 48 horas, 72 horas, 5 dias, 24 horas. Ok? Artigo 5º. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade. Aí agora a lei se volta para o magistrado. A decisão tem que ser fundamentada. Você viu lá a notícia que a gente leu, o STJ, de uma certa forma, dizendo que a fundamentação do magistrado não estava legal, não estava de acordo com os princípios da lei. Então a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Artigo 6º, estamos acabando. Acorda, pessoal. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá o procedimento de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 6º. Parágrafo 1º. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado do auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Recebidos esses documentos, esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ciente o Ministério Público. Artigo 7º. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Ótima questão de prova,
A autoridade policial poderá requisitar, em se tratando da escuta telefônica autorizada por decisão judicial, serviços especializados de técnicos junto às concessionárias de serviço público. O SES pode fazer uma pergunta dessa, a própria FCC, né, que gosta muito do texto expresso da lei. Artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Parágrafo único do artigo 8º. A apensação somente poderá ser realizada mediante imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial. Aí o inquérito policial, quando ele fala do artigo 10 do CPP, é aquele relatório minucioso que a autoridade policial deverá fazer, que eu tinha acabado de te falar. Ou na conclusão do processo, ao juiz para despacho decorrente do disposto no artigo 407, que é o processamento em apartado, né, que vai seguir em apartado ao processo principal. O artigo 502, que faz referência, foi revogado, e o 538 se refere aí ao procedimento sumário. Ok? Artigo 9º. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial. Decisão judicial, gente, isso aqui cai demais nas provas, sabe? A banca diz o seguinte: a autoridade policial poderá inutilizar a prova que não interessar aos autos do processo. Não pode, gente, não pode. A gravação, o artigo 9º é literal. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial. Por que por decisão judicial, Alexandre? Porque, pensa, se foi por um meio de uma decisão judicial que se constituiu aquela prova que fez aquela escuta, aquela gravação, perdão, o que vai acontecer só por meio de decisão judicial é que aquela prova vai ser desfeita. E aí, além ainda diz mais: durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Aí o parágrafo único diz que o incidente é um incidente, tá? O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo, claro, facultada a presença do acusado ou do seu representante legal. Facultado, não é obrigatório, tá? É facultado, ou seja, o réu terá a faculdade de comparecer ou não. Não é no caso, lembra da reprodução simulada dos fatos, que ele tem que ir, ele não precisa participar, mas ele tem que ir. Aqui não, é faculdade, ele vai acompanhar a inutilização da prova se ele quiser. Beleza? Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática ou quebra de segredo de justiça sem autorização legal ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Vem aqui agora alguns informativos daqui do próprio STJ. Vou ler só uma aqui da 3ª turma, ação penal, compartilhamento de prova. A seção denegou a ordem, julgando no sentido do cabimento do processo administrativo disciplinar, como prova emprestada da ação penal, da utilização de extratos e escutas telefônicas colhidas, mesmo sem contraditório no juízo criminal, que teriam embasado a conclusão da comissão processante, porquanto este Superior Tribunal tem entendido que, sendo tal prova requerida nos termos da lei, nos termos da Lei 9296 e respondendo o servidor também a processo na esfera criminal, inexiste nulidade do PAD procedente citado. Aí ele fala do HC 83.515 do STF, né, oriundo aí do Rio Grande do Sul. Um outro informativo aqui que eu queria ler com você: a 5ª turma, prova, gravação telefônica, violação à privacidade. É certo que o STF entende que a licitude da gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem a ciência do outro deve ser examinada no caso a caso. Na hipótese, a gravação deu-se pela amásia do réu,
tão somente para responsabilizá-lo pelo homicídio perpetrado contra a vítima, com quem ela mantinha envolvimento amoroso. Olha que confusão, né? Tal gravação deveu-se à escuta perpetrada por sugestão da autoridade policial. Dessarte aprova que é ilícita a colhida que foi com indevida violação da privacidade, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, porque não foi colhida como meio de defesa ou em razão de uma investigação criminal. Olha que interessante. Não havia um justo motivo, que seria o quê? Não foi acolhida como meio de defesa, não foi colhida, né, a prova, a interceptação, né, da conversa, não, a gravação da conversa não foi colhida como um meio de defesa, ou também não foi colhida em razão de uma investida criminosa. Precedente do STF citado é o HC 80.949 do Rio de Janeiro. Tá? Isso aqui é o ministro, que o julgador foi o relator ministro Félix Fischer, julgado em 21 de 6 de 2007. Beleza? Pessoal, então não vou ler mais, tem muita coisa, eu gostaria de fazer muito mais menções, né, que não deu para fazer aqui, mas que você entenda o quanto é importante fazer a leitura da lei, estar ciente, estar inteirado das notícias, né, sobre esse assunto tão palpitante, tão presente nos concursos públicos, tá bom? Deus abençoe, inscreva-se no canal. Se for criticar, critique com inteligência emocional, com ética, tá bom? Deus te abençoe, feliz ano novo. Fui, pessoal.